Olha que tal? Deixa eu tirar de novo esse gravador dos minutos aqui da frente da minha cara. Tirei. Pessoal, é o seguinte, eu sei que talvez vocês já estejam um pouquinho cansados de toda semana vai fazer análise de questão do Enem. Não se preocupem, não vou analisar todas as questões da face da terra de espanhol que já saíram no Enem, não, obviamente. Só o que eu vou fazer? Toda semana eu vou trazer um texto de um gênero diferente, que pertence a uma esfera diferente, tá? Então, a gente já viu um gênero de texto do tipo informativo, né, que está presente em jornais. A gente já viu um outro que é de publicidade, e aí agora a gente vai ver um outro tipo de texto, tá? Um outro gênero textual. Então, eu selecionei uma questão do Enem de 2018, ou seja, uma prova bem mais recente do que as anteriores. E aí eu selecionei a questão 3 dessa prova de 2018. E essa questão ela vai falar sobre um texto de esfera literária, tá? Então, o que vocês têm que cuidar? Para mim, eu acredito que as questões que têm a ver com literatura, seja romance, que é o caso, né, dessa questão, ou seja, os poemas, são as questões mais difíceis. Por quê? Porque elas lidam com uma linguagem que, às vezes, ela não significa aquilo que realmente está expresso. Então, a gente precisa ter um conhecimento maior de língua, muitas vezes, para entender essa questão, tá? Então, essa questão que eu trouxe para vocês, ela vai pedir a interpretação de um termo em espanhol, o que ele significa no texto. Só que eu vou explicar a questão sem traduzir para vocês o que isso significa, porque é isso que vai acontecer com vocês no dia da prova. Se vocês não souberem a palavra, vocês vão se lascar. Se vocês estão acostumados, né, a ter essa tradução o tempo inteiro, porque na hora da prova isso não existe, tá? Então, a gente vai fazer toda a análise da questão sem que eu diga para vocês, ou sem que eu coloque aqui na tela para vocês, o que significa a expressão que eles querem que a gente descubra o significado, tá? Então, primeiro a gente lê o enunciado da questão, as alternativas, e depois a gente vai para o texto para ler o texto focado. O que vocês têm que levar em consideração? Como na prova de língua estrangeira não existe, graças a Deus, leituras obrigatórias, tá? Não é que nem a prova de literatura, por exemplo, que tem uma lista de livros que podem cair, né, na prova. A gente nunca vai ter, ou com exceção, claro, dos poemas, né, que poderão ser colocados inteiros, a gente nunca vai ter um romance inteiro na prova, porque não tem espaço físico para isso, então a gente vai ter trechos. Então a gente vai ter que ver o que as coisas significam dentro daquele trecho, tá? Por mais que, talvez vocês já tenham lido a obra, e na obra o trecho significa outra coisa, a gente tem que ver exatamente o que está sendo solicitado no pedaço do texto que foi colocado na questão, tá? Quando está falando de romance, porque são obras maiores. Então, vamos lá. Leitura do enunciado da questão, aí depois a gente vê quais são as alternativas e depois a gente vai para o texto focado. Então, o enunciado diz o seguinte: na introdução do romance, então, a gente está trabalhando com romance. O narrador resgata lembranças, então vai falar de coisas que aconteceram no passado. De Plácida Lineiro, como eu tô falando de romance, Plácida Lineiro provavelmente é uma das personagens do texto. Relacionadas ao seu filho, Santiago Nassar, que também é um personagem, né? A gente interpreta isso. Nessa introdução, o uso da expressão augurio asiago remete a quê? Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? O texto, eu tenho esse texto, tá? O autor desse texto é um dos meus autores favoritos. O texto é muito grande, se a gente vai comparar com o trecho que tem ali, tá? O texto, ele tem 137 páginas, tá? Então, a gente tem que focar exatamente no que está escrito ali, naquela meia página de texto. Mesmo que o texto seja muito maior, a gente tem que focar no que está na prova, tá? Então, prestem atenção. Então, as questões, eu vou ter que identificar naquele trecho de texto o que a expressão augurio asiago está se remetendo a quê?
tá? Então a gente tem que procurar essa expressão no texto, a hora que a gente achar, a gente tem que destacar ela, e aí a gente vai dar uma olhada nas alternativas de questão, né, de resposta, para ver se isso já nos direciona para alguma coisa ou se nos deixa totalmente sem saber para que lado ir, tá? Então, na letra A, relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. O que é uma relação mística, tá? Místico tem a ver com magia, com coisas que não são, assim, do mundo real. Então, uma relação que não é do mundo real entre a Plácida e o seu filho. Aí, lembrando que, como no enunciado tem, o narrador resgata lembranças de Plácida relacionadas a seu filho, provavelmente o filho já faleceu ou faz muito tempo que eles não se veem, porque está falando de lembranças. Ou vai remeter a algum tempo em que, por exemplo, a Plácida está no presente e está falando de alguma coisa do passado, tá? Então vai falar de alguma coisa que já aconteceu. Então, relação mística que se estabelece entre Plácida e o seu filho Santiago. Destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Descompasso. Descompasso é falta de compasso, ou seja, falta de relação. As coisas não fecham. Entre a felicidade do Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. Letra D. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. E presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Então, a gente já pode ter o primeiro clique. Das 5 alternativas de resposta, 4 falam em sonhos. Tá? Então, eu tenho ali na letra B, a mãe não foi capaz de prever, né, o destino do filho nos sonhos. O sonho traz coisas boas e a realidade do filho é outra. A importância dos sonhos para prever o futuro e elementos sombrios nos sonhos do Santiago. O que é um elemento sombrio? É uma coisa meio macabra, tá? É aquela coisa assim que dá aquele medinho. Então, a gente poderia eliminar a letra A, porque é a única que não fala de sonhos, tá? Então, provavelmente, vai se remeter a algum tipo de sonho no texto. Então, a gente pode fazer essa relação já de primeira. Mas a gente também não pode, né, sair cortando questão à la louca sem ler o texto. Então, vamos ler o texto. Tá? Então, o texto, a primeira coisa, seja texto de literatura, de jornal, de campanha publicitária, é bom sempre eu dar uma olhada na referência bibliográfica, porque ela me dá uma noção do que é o texto, tá? Porque normalmente nessa referência aparece o título do texto. E o título, como a gente bem sabe, ele vai tratar do tema geral do texto. Então, é como se fosse um resumo. Então, a gente tem uma visão, antes de ler o texto, do que o texto trata, tá? Então, o título do texto é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, tá? Que é esse aqui que eu falei pra vocês. Que é o meu escritor favorito da vida em espanhol. Adoro, se vocês puderem ler, nem que sejam os contos desse cara, são sensacionais. Então, vamos para o texto, não é mesmo? Bora lá. Então, crônica de uma morte anunciada. Então, provavelmente, o texto vai falar de uma morte. E aí, se a gente pensa nas alternativas de resposta que estavam lá antes, que falam em sonhos, talvez tenha alguma coisa a ver ali. Sabia ou não sabia que morria pelos sonhos que tinha. Então, vamos ver o texto, né? Para não ficar fazendo previsão da bobagem aqui. Então, vamos lá. El dia em que lo iban a matar, ou seja, temos aí, né, uma morte. Santiago Nazar se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Tá? Aí eu tenho duas palavras que talvez vocês não saibam o que é buque e obispo. Mas, como a gente está numa prova, a gente não tem como saber o que significa. O resto eu acho que vocês conseguem entender, tá? Então, essas duas palavras, elas não vão ser tão necessárias para a interpretação do texto. Então, dessa primeira frase, a informação importante é: no dia que iam matar o tal do Santiago Nazar, ele se acordou, né, às 5 da manhã. Tá? Então, aí começa. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna
y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. A cagada de pájaros é a mesma coisa em português e espanhol, tá, gente? Então aqui, ó, no dia que ele faleceu, então, ou que ele ia morrer, ele acordou, mas tinha sonhado que estava, né, no meio de um bosque, tá? Então é mais ou menos isso, um bosque terno, e foi um instante feliz dentro do sonho, tá? Então aí a gente tem a primeira vez que é mencionado os tais de sonhos do querido, tá? Seguindo, então, sempre sonhava com árboles. Então, temos os sonhos de novo, tá? Então, o Santiago Nassar, que é o personagem, né? Sempre sonhava com árvores. Me dijo Plácida Linero. Então, aqui já tem a introdução da mãe do Santiago Nassar, que é a Plácida, que a gente sabe que é a mãe dele por causa do enunciado da alternativa que estava lá antes, tá? Então, a gente tem que relacionar os troços. Porque questão da interpretação de texto literário, ela exige bem mais atenção, tá? Porque ela é mais complexa. Então, vamos lá. Seguindo. Su madre, aí aqui explica, né, que a Plácida é mãe do bonito, evocando 27 anos depois los pormenores de aquel lunes ingrato. Então, a gente sabe que tá sendo a mãe tá falando sobre uma coisa que aconteceu há 27 anos atrás, tá? Então, como eu tinha dito para vocês e previsto, como eu tava falando de sonhos e lembranças lá na questão, provavelmente tá falando do passado. E aqui a gente tem a confirmação, 27 anos atrás é muito passado, tá? La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, ou seja, a mãe falou sobre o sonho do filho. Pessoal, o que vocês têm que se ligar aqui, tá? Como lá nas questões, nas alternativas de resposta, tem muitas possibilidades com relação aos sonhos. Então, se a gente vai pensar no primeiro sonho, que é o sonho que ele atravessava o bosque, que estava caindo uma chuvinha terna, e naquele momento ele estava feliz no sonho, é um sonho bom, tá? E aí depois o segundo sonho vai falar que o filho tinha sonhado que ele estava num avião de papel que voava sem tropeçar. O que é tropeçar, né? Tropeçar é tu bater com alguma coisa e cair, ou seja, o avião estava passando tranquilamente pelas árvores sem nenhum problema. Então é um sonho tranquilo, feliz, digamos assim, tá? Não tem nada de macabro nesses sonhos. Aí, né, o narrador do texto, que é quem conta a história, vai dizer que tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago, achamos o augurio aciago, en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles, que ele havia contado em las manhãs que precederam a sua morte. Ou seja, o filho morreu, tá? E aí o filho teve alguns sonhos antes da morte, mas nos sonhos não apareceu nada que pudesse remeter a uma morte, tá? Então a gente vai voltar nessa parte e vai marcando ela de pouquinho a pouquinho para vocês verem o que é importante, tá? Então o narrador tá falando que a mãe do Santiago, que no caso é a Plácida, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos. Ou seja, as pessoas contavam os sonhos para ela e ela dizia, ó, vai acontecer isso, isso e isso, porque tu sonhou com Y, X e Z, tá? Então ela sempre acertava o que ia acontecer com as pessoas de acordo com os sonhos, tá? Aí a gente tem uma palavrinha bem importante que quem já passou pelas minhas aulas ali no terceiro ano sabe que a gente já trabalhou, né? Que são as conjunções. O pero é uma conjunção bem importante. O que ela faz? Antes dela, eu tenho uma ideia, e aí depois que ela é colocada, a ideia é virada do avesso, tá? É colocado como se fosse uma visão contrária. Então, se até o momento tá escrito no texto,
A mãe do Santiago Nassar tinha uma reputação muito bem ganhada de intérprete certeira dos sonhos dos outros. Mas, e aí se eu introduzo um mas, né, que é o pero ele equivale ao nosso mas, significa que ela não conseguiu acertar os sonhos do filho, né, pensando no contexto do conto, do romance, tá? Então, esse pero vai introduzir uma coisa contrária, ela não conseguiu prever nada ou ver nada no sonho do filho. Então, não tinha advertido. O que é uma advertência? É alguma coisa que alguém te fala ou que te diz para prevenir que não te aconteça alguma coisa ruim. Tá? Então, por exemplo, os juízes de futebol, se o jogador dá uma faltinha que não é de cartão ainda, né? Mas ele tá nessa, né, sequência ali de faltinhas, o juiz vai lá e dá uma advertência verbal. Ó, fulano, tu te sossega, porque senão eu vou te dar um cartão. Então, é como se fosse uma prévia para a pessoa se preparar para alguma coisa. Só que, nos sonhos do filho, a mãe não tinha conseguido dar esse tipo de advertência, de ver alguma coisa que poderia acontecer, tá? Então, a fama dela não deu certo pro filho. E aí aparece o augúrio aciago, nesses 2 sonhos do filho, nem nos outros sonhos com árvores que ele tinha contado nas manhãs que precederam a sua morte, tá? Então, o que significa esse augúrio aciago, tá? Então, a gente já poderia eliminar aquela letra A, porque tá falando especificamente de sonho aqui. Então, é a relação do sonho com o que aconteceu ou não com o filho, tá? Então, a gente vai voltar lá para as alternativas. E aí, eu vou colocar para vocês o trecho do texto final ali, que é o mais importante. Eu já tinha deixado ali o enunciado mais ou menos marcado. Então, na questão pergunta, no romance, o narrador resgata lembranças, tá falando de 27 anos atrás, da Plácida relacionadas ao seu filho. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete a quê? Tá? Então, eu deixei aqui o trechinho onde aparece o augúrio aciago, pra gente ir eliminando as que não dão certo. Então, letra A, relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Relação mística, como eu disse para vocês, é uma relação mágica. É uma relação fora do real. Em nenhum momento é demonstrado de alguma forma a relação mística entre mãe e filho. Fala só que a mãe tem alguns, né, poderes de fazer algum tipo de interpretação de sonhos, mas isso não tem a ver com uma relação mística entre ela e o filho, porque ela faz isso com qualquer um, tá? Então aqui o relação mística, ele eliminaria essa letra A, porque não tem nada a ver, tá? A gente tem que olhar para as questões que falam de sonhos, então vamos ver qual delas se encaixa melhor com o texto, tá? Letra B, a expressão augúrio aciago se remete ao destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. De acordo com o texto, o Santiago teve um destino trágico. O que é um destino trágico do Santiago? Morreu, né, o querido? Então, o destino trágico é uma tragédia, morrer é uma tragédia, tá? Que a Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. O que é incapaz? Ela não conseguiu prever nos sonhos do filho que o filho ia morrer. Então, a letra B tá de acordo com o texto, né? Vamos deixar ela em stand-by e vamos passar para as demais, tá? Descompasso, na letra C, né? Entre a felicidade de Santiago nos sonhos e o seu azar na realidade. Pessoas. Quando a gente tá falando ali dos sonhos, como a mãe não conseguiu enxergar nada nos sonhos, a realidade estava tranquila, ele não tinha nada com o que se preocupar. E até porque nos sonhos não se tem nenhuma noção assim de felicidade, tá? Eu sei que ali no primeiro sonho fala de um momento de felicidade, da chuva terna e não sei o que, blá, 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 blá. Mas isso teria que ter aparecido nos 2 sonhos citados, então muita felicidade. Então no texto teria que ter sido dito de alguma forma que a realidade do Santiago, ela era azarenta, tá? E a gente não sabe qual é que era a realidade do momento. A gente só sabe que ele
ia morrer. Mas a gente não sabe se ele tinha uma realidade azarada, tá? Então cuidem, porque a felicidade dele não é um ponto que é ressaltado nos sonhos. Os sonhos são sonhos, assim, aleatórios. Tá sonhando com árvore, tá? Letra D. Crença é acreditar, né? Crer em algo. Então, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Se vocês voltam ali no texto, a Plácida, ela era uma boa intérprete de sonhos, ou seja, acontecia X no sonho, acontecia X na realidade. Ela não conseguia mudar o futuro. Ela só dizia o que aconteceria no futuro a partir do sonho. Então, ela não tinha esse poder de mudança. Ela tem um poder de visão. Mas não que isso acarretaria em algum tipo de mudança no futuro, tá? Então, isso não tá claro no texto. Se não tá claro no texto, a gente já, ó... Letra E. Presença recorrente, ou seja, o tempo inteiro, de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago, tá? Então, se a gente vai analisar os dois sonhos, porque a gente sabe que ele teve mais sonhos durante a semana, ali os dias antes da morte dele, de acordo com o próprio texto, mas a gente não sabe que sonhos foram esses, pelo menos não foi dito nada no texto com relação a isso. A gente tem dois sonhos. O primeiro era um sonho que ele tava, né, lá nas árvores, tava chovendo e tal, nada de sombrio, chuva e árvores. E no segundo, que ele tava num aviãozinho, né, que tava passando entre as árvores. Nada de sombrio. Então, não existiam elementos sombrios. O que poderia ser um elemento sombrio, meu povo? Um fantasma, a sombra de alguma pessoa, se fosse um ambiente noturno, escuro, se ele visse alguma coisa ruim acontecendo nos sonhos, mas isso não estava explícito ali naqueles sonhos que nos foram mostrados na questão, tá? Então não tem elemento sombrio. E aí por isso a gente fica com a letra B, porque ela que melhor corresponde ao texto como um todo. Então a expressão augúrio aciago, ela se remete ao destino trágico do Santiago, que a Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Ela não conseguiu ver isso antes de acontecer pelos sonhos que ele teve. Então, a gente pode até voltar no texto para tentar bater se essa interpretação de destino trágico, ela dá certo com aquele augúrio aciago que está ali no texto, tá? Então, voltamos lá. A Plácida, né, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago. Se vocês forem pensar, em português a gente tem uma palavra parecida com augúrio, que é agoro. Uma pessoa que ela é agorenta, ela faz previsões negativas para outra pessoa, tá? Então, às vezes, os conhecimentos que a gente tem da língua portuguesa nos auxiliam nesse sentido. Então, a Plácida, ela não conseguiu ter nenhum tipo de advertência sobre os sonhos do filho, tá? Então, o destino do Santiago foi trágico, mas a mãe não conseguiu ver isso nos sonhos, porque os sonhos estavam sonhos tranquilinhos, não tinha nada de especial nos sonhos dele, tá? Então, essa é uma possibilidade de questão de literatura. Então, como eu disse para vocês, textos literários são um pouquinho mais complexos, porque eles exigem do cérebro do ser humano um pouquinho mais de pensamento, tá? Porque a gente precisa fazer relações entre tudo, entre o enunciado da questão, entre o texto como um todo, entre a referência bibliográfica e entre as próprias alternativas de questão, tá? Então, beijos, eu espero que esta análise tenha servido para vocês de alguma forma e para vocês verem que mesmo a gente não sabendo o que significa o augúrio aciago dentro do texto, né, na hora da prova, a gente consegue resolver prestando atenção nas outras coisas. Então, ali o pero e o advertido
nos dão uma baita ideia do que significa esse augúrio aciago. Porque se a mãe conseguia fazer previsões a partir dos sonhos, do que ia acontecer com as pessoas, esse mas indica que ela não conseguiu fazer essa previsão com os sonhos do filho. E aí isso dá certinho com a noção que está sendo expressa ali na letra B, tá? Então, beijos para vocês e tchau!